Presidente, muito obrigado por nos ter recebido enquanto Comissão de Centralização, Freguesias e Fundos Comunitários e Modernização Administrativa da Assembleia Municipal de Loures. Este é o momento em que nós andamos a visitar as freguesias depois das audições que tivemos com os senhores Presidentes. E a minha primeira questão é os potenciais e os constrangimentos que existem nesta freguesia, visto que é o seu dia-a-dia nesta freguesia. O que é que nos tem a dizer? Bom, Bucelas é a freguesia mais a norte do concelho e que tem mais área geográfica. São cerca de 34 km², maior que certos concelhos vizinhos, a nível geográfico, e com uma população oscila entre os 4.500 e 4.600 habitantes, 3.800 e poucos votantes. É cruzada por uma autoestrada, a Crela, a A9, cruzada também por duas nacionais, a Nacional 115 e a Nacional 116. Acaba por ter algumas estruturas a passar aqui, nomeadamente muito alta tensão, que é algo que sempre preocupou a população, e também para o gasoduto. O gasoduto atravessa esta freguesia, sendo a sede da parte da REN gasodutos neste território. É uma freguesia envelhecida, que tem população envelhecida, que está dividida por algumas localidades. Não temos Bucelas, mas depois acabamos por ter alguma distância entre as várias localidades. Vila de Rei, Bemposta, Chamboeira, Farachial, Serra da Alrota. Depois ainda acabamos por ter uma parte quase já em Mafra, que é a Quinta de Baixo, junto à Tesoureira, onde passa a Municipal 850, que levou no mandato passado aquela intervenção daquele muro de suporte, que demorou algum tempo, em muito era desejado, não pela visibilidade que tem, mas pelo acesso que tem e também pela pressão dos dois municípios vizinhos, quer Roda dos Vinhos, quer Mafra. É uma região de vinho, não é? É mais conhecida pelo seu vinho de Bucelas. Tem uma percentagem cada vez maior de vinha. Ainda não está ao nível que fosse desejável, mas existe uma crescente preocupação dos próprios produtores em aumentar a capacidade. Existem alguns grupos neste momento que estão a comprar território para aumentar, neste caso, para dobrar a produção de Eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. A questão dos fundos dos quadros comunitários. Se algumas dessas quintas têm fundos comunitários para expandir os hectares? Existe neste momento candidaturas a decorrer. Temos a entrada agora de um grupo grande na região de Lisboa, que entra por Bucelas, o grupo Sograp, comprou a Quinta da Romeira, mas também a Nopor neste momento está, apesar de não ter nenhum equipamento de produção aqui, está a aumentar e quer dobrar a sua produção de vinho, por isso precisa de território. Mas depois Bucelas tem um problema de muitos anos que pertence a meia dúzia de famílias. As grandes áreas de possível expansão estão na mão de meia dúzia de famílias e que acabam por limitar também alguma expansão. Equipamentos que fazem falta e que fazem muita falta, a variante. A variante faz muita falta porque o centro de Bucelas é cruzado por duas nacionais, a 115 e a 116. E quem conhece o cruzamento do Pego sabe que existe muita dificuldade de viaturas pesadas manobrar, isto é, um pesado que vem da Malveira para cá, para virar, se for no sentido de Lisboa, tem que seguir pela João Camilo Alves e Bucelas acaba por funcionar quase como uma rotunda. E depois do lado da Ruda, também por causa de alguns operadores que ali estão instalados, existe um excesso de caminhagem havido naquela via. Faz com que o trânsito em Bucelas, a determinadas alturas, seja um pouco caótico, com cargas e descargas, deixar crianças na escola, isso assim. A variante, existe um projeto
das antigas Estradas de Portugal, um projeto de 97 que nunca foi executado. Existiu já o protocolo de cedência de terrenos, isto é, a Câmara a tentar que não tenham, meus amigos, os terrenos estão libertos, agora façam o que vos compete, que é a construção da variante. Seria importantíssimo para as acessibilidades, para uma melhor circulação, para tudo, a criação da variante. Há quem pense que vai matar o centro de Bruxelas. Eu não acredito nisso. Primeiro, porque este trânsito que nós estamos a falar não para, o pesado não para em Bruxelas, não é? É um trânsito que é obrigado a circular nestas vias. E isso permitiria, com maior facilidade, uma reestruturação de todo o centro de Bruxelas, a criação de passeios mais largos, a criação de sentidos únicos, que permitiriam certamente uma melhor qualidade de vida para o centro de Bruxelas. Temos a questão da rodoviária também no centro, o terminal. Saem autocarros daqui a determinadas horas, 15 em 15 minutos para o Campo Grande. Quer as internas, as que vão por dentro dos Tujais, Loures, fazem o percurso todos, de direito ao Senhor Roubado. Depois existem as diretas, que saem daqui, param no Tujal, param no Infantado e depois só param no Campo Grande. Isto acaba aqui por ser uma plataforma não só da freguesia, mas das freguesias já fora do concelho, mas que estão ligadas, acabam por ter uma ligação a Bruxelas, nomeadamente o concelho da Rua dos Vinhos com as freguesias mais a sul, nomeadamente Santiago dos Velhos. Existe uma ligação muito grande aqui. Depois, o PDM é um PDM que bloqueia o desenvolvimento. Mas também tens aí uma legislação que também não ajuda. Porque Exatamente. a legislação, naquilo que se refere aos terrenos mais rurais, claro, e zonas sim. mais rurais, tem uma legislação muito própria, específica e sim, própria, que condiciona muito. Sim. E as pessoas têm que perceber que quando estamos a falar de PDM, a Câmara é um dos intervenientes. Aqueles são 30 e tal entidades que vão parecer sobre o mesmo território e sobre as mesmas zonas, por isso acaba por ser um elemento limitador. Faz com que o valor das propriedades que têm essa possibilidade de construção disparem, haja muita especulação envolvendo esses terrenos, mas depois há a dificuldade de quem é natural daqui, que até tem um bocadinho de terreno que pudesse construir uma habitação, isso assim, que não consiga fazer pelas limitações que estão colocadas nessa. Nós, neste momento, o PDM ainda tem limitações para a passagem do TGV, que o TGV passaria aqui. Tirando o bairro Sol Casa, que acabou por fixar muita população, mas foi um trabalho a nível cooperativo, foi uma cooperativa que foi criada. As duas urbanizações novas que surgem, que era a urbanização dos Cerejais, que tem questionado também na Assembleia Municipal a questão da garantia bancária, mas também dos terraços de Bruxelas. Mas estamos a falar de gama média alta, não é para um jovem daqui em princípio de vida que compra. Sim, mas também não temos, e esta tem sido uma das nossas questões, temos uma política de habitação no Conselho abaixo preços, não é? De maneira a fixar os jovens, de maneira aos jovens terem acesso a essa habitação. É que não há só aqui na freguesia de Bruxelas, não há em todo o concelho. A questão das redes de água. Bruxelas já foi uma freguesia, e eu já falei disso em Assembleia Municipal, uma freguesia independente no abastecimento de água, com as captações do Boiçal. E hoje em dia temos a rede envelhecida e temos problemas de rupturas, como tem acontecido nos dois concelhos, neste caso, e é um problema que se tem que dar solução, porque afeta diretamente todo o funcionamento do território e do dia-a-dia das pessoas. No caminho, tivemos a oportunidade de olhar ali para o rio e de ver que aquelas margens também não estão limpas.
já tiveste ali um rio com umas margens bem Não, bonitas. é assim, o projeto do rio, aliás, o projeto que nós iniciamos em 2015, que requalificamos e fizemos uma limpeza que não era feita há algumas décadas, irá ser agora complementado, e espero bem que ainda este ano, o projeto Valor Rio. É um projeto municipal, que nós somos parceiros também, e que irá trazer certamente o que eu sempre exigi, que era a devolução do rio aos pocelenses. Agora, continuamos a lidar com um problema muito grave. O Trancão não nasce no Concelho. O Trancão nasce no Concelho de Mafra. E continuamos ainda a ter, por parte do Concelho de Sintra, alguns problemas em descargas no rio. Não são com a gravidade da década de 80, 90, que basicamente o Trancão atravessava o Concelho como um esgoto a céu aberto. Mas penso que com este trabalho do projeto Valor Rio, que irá ser uma intervenção da Ponte Furador, a entrada da Plural até à Bem-Posta, trará uma nova vida para o rio. Mas lá está, nós temos na história recente duas grandes cheias e não podemos descurar esta situação. Fez-se uma intervenção de nivelamento, de desassoreamento, de regulamento das margens. Eu, enquanto PPM, entreguei há 2 meses e meio, 3 meses, passivamente, um projeto de apoio à internacionalização do Larinto, essencialmente do Larinto, depois, entretanto, até por proposta do Gabinete da Presidência da Câmara, alargou-se a outro tipo de produtos, nomeadamente aos queijos e a todos os produtos que estavam aqui nas linhas de Torres. E este projeto, que inicialmente começou a ser trabalhado pelo Sr. Presidente da Câmara, depois passou e tem sido acompanhado pelo António Pombinho como chefe de gabinete, foi posteriormente transferido para a competência da Loures Invest, projeto esse que tem sido acompanhado por mim e a Câmara está a acompanhá-lo também, no sentido de criar uma missão empresarial para ir, neste caso concreto, ao Reino Unido, numa lógica de promoção do Larinto e de alguns dos produtos que o município tem, e não só mesmo na componente turística. Eu queria saber se a freguesia ou se a junta tem conhecimento do processo e se foi contactada pela Loures Invest ou pelo Gabinete do Presidente para... Fomos informados. Ok. Então, Fomos informados, não dos meandros, não sim, a da missão totalidade, empresarial ainda está a mas ser montada. temos conhecimento, Ok. que está a decorrer esse processo. Ok. A segunda questão tem a ver com a relação de prestação de serviços do Chimar. Sabemos que é uma das freguesias, não é a única, infelizmente, mas é uma das freguesias que tem algumas debilidades naquilo que é o acompanhamento por parte do Chimar e tentar perceber quais as maiores dificuldades que neste momento a freguesia sente em relação àquilo que é a prestação de serviços e as competências do Chimar. Relativamente ao Chimar, nós temos um problema que vai mais além do Chimar. Temos um problema que é todo o acesso ao aterro sanitário da Valor Sul, no Mato da Cruz, no Concelho de Vizinho, é feito através da freguesia de Bucelas. E é uma coisa que achamos que existe por parte da Valor Sul a obrigação de Contrapartida. pronto. Nomeadamente as vias. O desgaste que nós temos em toda aquela zona e já para não falar que aquela população leva a passar à porta de casa com o lixo de vários concelhos, acho que terá que haver, por parte da Valor Sul, um cuidado da forma como lida com aquelas vias municipais e se aquilo dá lucro, acho que deveríamos receber alguma contrapartida e não estamos a exigir nada que não seja por direito, que é a manutenção das vias e criando segurança não só para quem vai fazer descargas ao vazador, mas também quem circula e quem vive daquelas vias. Por parte do Chimar e nós como freguesias aqui de fronteira, não é, de limite de concelho, acabamos muitas vezes por ter um problema adicional, que é a deposição nos nossos contentores
de material que vem dos concelhos vizinhos. Parece que cada vez que e desculpem a publicidade, o IKEA faz uma produção de mobiliário, os caixotes de lixo são forrados com sofás, colchões e sabendo que principalmente há problemas com a recolha, que acho que todos notamos, em determinados períodos principalmente, mas que existe uma grande falta também de civismo e de educação ambiental neste sentido, porque se existe uma recolha programada à quinta-feira, sim, podemos dizer que às vezes falha, sim, mas isso com o novo acordo que se vai fazer provavelmente ficará resolvido. Primeiro, em relação ao Valor Sul, sendo o município de Loures um dos principais acionistas ou um dos acionistas do Valor Sul, se esta questão, que eu considero justa, se alguma vez foi falada diretamente do município no sentido de intervir no Conselho de Administração, é porque somos um dos acionistas. E a segunda, um dado que eu acho curioso, porque eu próprio considero que isso tem uma influência direta, mas se esse paralelismo de que fizeste de associação de ideias, das campanhas do IKEA, de ter um reflexo concreto no despejo de monos na rua, se isso é de facto uma coisa, se associaste certamente porque... Quando eu falei do IKEA, eu estou a falar do... Não, porque isso tem uma relação direta em algumas das freguesias aqui. É verdade, quando existe saldos no IKEA, a quantidade de monos que existem nas ruas é muito maior. Nota-se que existe a determinadas alturas do ano, período de férias, que as pessoas aproveitam para fazer uma limpeza. Nós sabemos, e aqui nestes meios, há o falecimento de alguém, não é? Os familiares vão despejar a casa. A pessoa pode ter uma linha direta, pega no telefone e acerta com o Shimar, é dia tal, e eles vêm, isso funciona. Agora é mais fácil, não vou dizer às escondidas, mas quase. Não é propriamente uma pergunta nova, mas é numa outra perspectiva. Sim. Nós vamos ter agora uma Assembleia Municipal e muitos dos problemas que vão sendo referidos e discutidos e sobretudo em campanhas, mobilizando, digamos, os partidos, dá uma sensação, quer dizer, que se vão eternizando. A questão que eu agora gostaria de ver era, havendo, digamos, agora esta Assembleia Municipal, que naturalmente, enfim, o foco é a Câmara. Mas sendo assuntos que dizem respeito concretamente à freguesia, no caso, por exemplo, da variante de Bucelas, é evidente que não é uma solução fácil, mas é um constrangimento enorme, em que naturalmente estão envolvidos, quer a Câmara, quer o Governo. Não é? Perspectivas é que vê, portanto, de este assunto deixar de ser um problema e, eventualmente... Deixar de ser um não assunto. Pois, assunto será sempre porque é importante, as pessoas ficam contentes, não é? Falarão dele. Agora, como é que pensa que será calendarizada a sua solução? A outra questão era também, digamos, do centro de saúde e ainda em relação, digamos, à rede de abastecimento de água, que é também uma situação, enfim, digamos, crónica, e que se o problema tem a ver, digamos, com a organização dos próprios CIMAR ou problemas orçamentais do próprio CIMAR. Relativamente ao Shimar, nós sabemos que durante anos e anos não houve investimento nas redes. Isso começa a ter os seus efeitos. Não é? Por isso, o problema do Shimar terá que passar por uma estratégia na questão das rupturas e na substituição e provavelmente algo mais ambicioso. Nós temos uma rua, que é a rua que nos tem preocupado mais, que é a Rua João Camilo Alves, que não é uma rede assim tão antiga, isto é, a canalização que ali está feita de abastecimento já nem é em fibrocimento, já é em plástico, mas que provavelmente foi mal executada. E no ano passado tivemos cerca de provavelmente 2 dezenas de rupturas na mesma rua. Com distâncias, porquê? Porque lá está. E depois isto é uma pescadinha de rabo na boca.
A rua acaba por ter um excesso de pesados, porque os pesados que vêm a rua João Camilo Alves é que fecha o círculo de circulação em Mecelas. E a carga de pesados, e quando estamos a falar de viaturas pesadas, estamos a falar realmente de grandes caminhões com pesos consideráveis. Para não falar de instalações da LASO que faz transportes especiais e que evita, na maioria dos casos, até passar por aqui. Mas se nós percebermos bem, quando o IP fez uma intervenção de pavimentação aqui do troço da rotunda do Barril até à Bem-Posta, uma repavimentação, a programação para se conseguir fechar o centro de Bucelas, não prejudicando a rodoviária, não prejudicando toda a atividade económica à volta, foi uma logística de 2 semanas antes a programar com associações empresariais, juntas de freguesias, municípios, autoridades, para que isto pudesse ser tudo feito como deve ser. A questão da variante. Existe muita gente, eu há pouco referi, que é contra a variante. Mesmo pessoas da comunidade que dizem que isto vai matar o comércio, que vai eu não concordo. Eu não concordo, porque faz falta e o projeto de 97 vinha complementar, não é, a passagem da A9 pela freguesia e provavelmente a ligação da A9 a este nó da variante. Mas a variante é uma responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Nós sabemos do projeto, já reunimos com o IP, o município nas suas reuniões tem levado essa questão e foi-nos dito à boca cheia que não era uma prioridade, mas que a variante não resolve só o problema por este lado aqui da ligação do cruzamento do Pego, mas também a ligação à 116 no sentido da Alverca, porque tem 2 eixos, que vai paralelo à A9 e depois desagua ali a meio da 116 entre as duas urbanizações. Agora, não podemos deixar de dizer que é uma responsabilidade do Governo. É evidente que se chegar a uma parceria, um consenso com o município, mas tem que dizer que sim, que é uma prioridade mas sacode das reuniões que tem havido, tem sido sacudido por parte das infraestruturas de Portugal como uma não prioridade. E isso afeta-nos e preocupa-nos muito. Fechamos a rua, quem moram no mercado, de acordo com os produtos que têm, acaba por fazer algumas coisas para vender e acaba por criar aqui um exemplo. O que eu propus foi, dentro de acordo com as verbas que tenho, gastar a verba aqui. Porquê? O ano passado o que se fez foi a intervenção nos 2 equipamentos escolares de Vila, isto é, no Vila de Rei e da Bem-Posta, foi superior ao valor que nós recebemos para os 3 equipamentos. Por isso o valor foi justificado com essas cortinas novas, pinturas, brinquedos novos, fez-se uma atualização dos 2 equipamentos. Neste ano o que nós propusemos foi, no plano de intervenção nesta escola, fazer uma parte de acordo com as verbas que recebemos aqui, que devem começar antes mesmo das férias da Páscoa. São coisas para mim, colorindo, porque às tradições e às atividades relacionadas com o Arim, este lagar foi transportado de Vila de Rei para cá, o lagar claro, e foi feito a réplica. Existe aquela adega ali que está nas imagens já não está disponível, mas existe aqui um enquadramento do vinho e das tradições ligadas ao Arim.
Lá em cima existe todos os anos, há 5 anos para cá, 4 anos para cá, uma exposição temporária. Neste momento tem uma parte dedicada aos achados que foram encontrados ali nos lotes. Foi inaugurada, é sempre inaugurada em outubro, na festa de vinho das vindimas, e faz um ano, e depois em outubro volta-se a criar uma nova exposição. Depois, aproveitando o espaço, temos uma loja de vinhos, isto é, no museu a pessoa pode comprar todos os vinhos de Bucelas, dos produtores todos, das marcas.